Senhor Jesus, Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome. Só tu és santo. Senhor Jesus, Senhor, nesta manhã nós tomamos posse das misericórdias que estão disponíveis para nós, que a tua palavra nos garante. Senhor, quando nós abandonamos as transgressões, as iniquidades, nós alcançamos as tuas misericórdias. Ó Senhor Jesus, Senhor, confesso que eu não sou digno, Senhor, de tanto amor. Senhor Jesus, não sou merecedor, ó Senhor Jesus, mas eu me apego nas tuas misericórdias, Senhor, que é causa de nós não sermos consumidos. Senhor, nova ação a cada manhã, que ela se renove essa manhã na vida de cada um de nós. Senhor, que o Senhor possa nos ungir, porque aquele que nos unge é Deus. Senhor, que o Senhor possa nos dar um coração de arrependimento, um arrependimento genuíno, verdadeiro. Senhor, muda o nosso estado, ó Senhor Jesus. Queremos ter um estado de vigilantes para receber a sua misericórdia e a sua graça. Senhor, por poder tocar em assuntos, Senhor, tão celestiais, tão espirituais. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nos cubra com teu sangue, Senhor, para poder compartilhar essa manhã, Senhor, a tua palavra que é tão elevada. Senhor, cuidar dos teus interesses. Senhor, unge os ouvidos, Senhor Jesus, unge também os nossos corações, unge as nossas bocas, Senhor, com o fogo do altar, Senhor, com o Espírito Santo de Deus, nos purificando, Senhor, para fazer realmente valer a pena esse momento, essa comunhão, Senhor, que é com o Pai, o Filho e com o Espírito Santo. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quantos de vocês estavam aqui ontem à noite? Levanta a mão, por favor. Amém. Quantos de vocês conseguiram assistir a transmissão ontem pelo Instituto Vida para Todos? Amém. Quantos de vocês tiveram a oportunidade nessa semana que Deus separou para vocês lerem esse livro? 20%. Amém. Eu fiz essa enquete, iniciei com essa pesquisa, exatamente para poder revisar o assunto que foi falado essa semana. Aos domingos a gente usa para ruminar, para atualizar, tanto é que é atualização da palavra profética, né? E é um ruminar, é um refalar, onde que o próprio Deus, ele pacientemente, ele anda nos falando as mesmas coisas, né? De muitas maneiras, mas não é desgostoso para Deus, nem para os irmãos da nossa frente, não é desgastante, mas é segurança para nós. Nós precisamos entender que é como um pai que insistentemente tenta passar um princípio para o filho. Ele repete muitas vezes, né? O filho pode até achar que o pai está ficando gagá. Não, mas é segurança para nós, irmãos. Então, eu acho que vale a pena a gente ter um pouco mais de comunhão do que o Senhor falou ontem, e também tem uma relação que o Senhor tem falado nos últimos dias. Eu vou começar a falar de Provérbios 31. Quem lembra de Provérbios 31? Do versículo 10 em diante. Fala da mulher virtuosa. Ó Senhor Jesus. Então, esta semana, Deus mostrou para nós que existe uma ordem no universo. Para que a minha família e a sua seja arrebatada, é bom nós prestarmos atenção nessa ordem do universo. Ontem o irmão falou dessa ordem, que está ali em 1 Coríntios, no capítulo 11. Também está em Gênesis, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Ó Senhor Jesus, por causa dos meus conceitos, por causa da ideologia que eu ouço, por causa das filosofias, eu não posso modificar essa ordem. Essa ordem vai garantir bênção para a minha e para a sua família.
essa ordem vai resultar no arrebatamento da minha e da sua família, que é o título desse livro, que é uma pergunta. A sua família está preparada para o arrebatamento? Então Deus colocou este assunto em primeiro lugar, falando dessa ordem, irmãos. Que maravilha, né? Deus, Cristo, o homem e a mulher. Mas eu não sei se os irmãos perceberam, mas durante a semana e na mensagem de ontem, tem alguns versículos que brilharam de uma maneira diferente. Aí eu lembro, quando o Senhor está falando desse assunto, eu lembro da importância de Provérbios, capítulo 31, ou seja, a importância da mulher na nossa vida. Ai de nós, homens, se não tivesse as mulheres. Não só a importância das mulheres nas nossas vidas, mas a importância das mulheres no projeto de Deus, na edificação, na obra. Por isso, nós vamos unir Provérbios 31 com a mensagem de ontem. Então, os irmãos, por favor, que puderem ficar de pé, só homens. As irmãs sentadas, nós vamos aqui fazer uma homenagem para elas. Provérbios 31, tá certo? Aleluia. Meu Deus, está sendo gravado, né? Aleluia. Então, irmãs, se sintam abraçadas e homenageadas por nós. Desculpa das nossas falhas, né? Dos nossos perrengues, mas vocês são muito importantes. Ó Senhor Jesus, nós sabemos que nos últimos dias, o nosso irmão Pedro Dom, que está à nossa frente, ele tem aplicado essa mulher virtuosa com a figura da igreja, que é auxiliadora, que é cooperadora. Mas essa manhã nós vamos nos ater a vocês, irmãs. Senhor Jesus. Então, a mulher virtuosa, nós vamos começar no versículo 10. E nós vamos ler, irmãos, até o versículo 31. Fazer essa homenagem às irmãs. Aleluia? Amém, irmãos? Então vamos. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Amém, irmãos? Vamos mudar um pouco aqui? Vamos falar assim, ó. Irmãs da igreja em João Monlevade. Amém? Irmãs da igreja em João Monlevade, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força aleluia. Não tem.
Aleluia. Levanta-se teus filhos e chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem vitoriosas, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e do público a louvarão as suas obras. Amém. Irmãs, se sintam homenageadas, e de público nós louvamos as obras de vocês. Nós sabemos de muitas de suas qualidades, ó Senhor Jesus, a sensibilidade, o cuidado para com as pessoas, o cuidado para com os filhos, a atenção para com o Senhor, as orações. Ontem, irmão, ficou muito claro para nós a importância das irmãs. Primeiro, como que o Senhor, no seu ministério terreno, como que o Verbo se fez carne? Ele veio e foi gerado no ventre de uma irmã. Como que ao ungir e preparar o Senhor, foi homens que ungiram e prepararam o Senhor? Não, foi as irmãs que ungiram, que se consagraram e prepararam o Senhor. Essa semana e ontem também, irmão, disse para nós, elas são corajosas. Enquanto os discípulos, atemorizados, trancados num quarto, eles esqueceram da promessa do Senhor da ressurreição, e eles deixaram o corpo do Senhor numa tumba. Quem foi primeiro e ver o Senhor? Foi as irmãs. E para quem o Senhor se revelou primeiro? Elas também são boas em comunicação, até acho, por isso que ele apareceu para elas em primeiro lugar. Apareceu para as irmãs, ó Senhor Jesus. E aí, espalharam as notícias, mas esse tipo de notícia vocês podem espalhar à vontade. Então vocês são muito importantes, ó Senhor Jesus. E a mulher do procurador do rei Herodes, ela pegava da sua renda e financiava as obras do ministério terreno do Senhor. Então, irmãs, vocês realmente são virtuosas, vocês são muito importantes. Então, aquela ordem, né, que diz Deus o cabeça, essa é a ordem divina, Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. Nessa ordem, por um momento, vocês estão ali no último lugar. Mas esta semana e ontem tem um versículo que brilhou para nós, Apocalipse 22, onde fala que Jesus, Ele é o primeiro e Ele é o último. Então nessa ordem, quando você está em último, você também é Cristo, ó Senhor Jesus. Irmãos, que leitura maravilhosa, que revelação, ó Senhor Jesus. E o próprio Senhor diz que os últimos serão os primeiros. O Senhor, Ele é o princípio e é o fim, Ele é alfa e Ele é o ômega. Então vocês não se sintam diminuídas nessa ordem, muito pelo contrário, vocês são a ponta de lança. E as irmãs são excelentes executoras. Ó Senhor, aqui tem a minha cabeça, tem o meu antebraço, tem meu braço, tem a mão. Mas o que está segurando aqui, irmãos? Não é a minha cabeça, não é o meu antebraço, não é o meu braço, é a mão. É você, irmã. Haja visto ontem, irmãs, vocês saíram para pregar o evangelho. Eu passei ali, estávamos trabalhando, eu e o Joãozinho, nós ficamos alegres. Nós passamos em frente ao Bucafé, nós vimos uma nuvem, Éder, uma nuvem rosa, de irmãs virtuosas, pregando o evangelho, ó Senhor Jesus. E vocês cuidam mais das pessoas, cuidam mais e cuidam melhor. E aquelas que não puderam, são virtuosas que podem também orar e interceder pelas pessoas. Ó Senhor Jesus, haja visto que agora tem um ministério das irmãs, a rede das conectadas. Nós, irmãos, na administração,
de uma certa maneira estamos envergonhados, porque o nosso serviço está aquém desse serviço delas, dessa rede de cuidados, e tem tido resultados, mas muito resultado, estão cuidando de pessoas, ó Senhor Jesus, pregando o Evangelho, perguntando, posso orar por você? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãs, vocês realmente são muito importantes, não se sintam diminuídas. Existe no mundo uma ideologia, uma filosofia dizendo agora do empoderamento das mulheres. Não, irmãs, o próprio Jesus já dava muito importância para as mulheres. O verdadeiro empoderamento é quando você tem o temor ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O verdadeiro empoderamento se dá quando aquela mulher que percebe que enganosa é a graça, vã, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Esse é o verdadeiro empoderamento, é quando você submete a essa ordem divina. Deus, Cristo, o homem, a mulher. Ó Senhor Jesus, e a sua posição é muito importante, é aquela que executa. Ó Senhor Jesus, lembra da cabeça, do braço, do antebraço, do braço e da mão? Você que segura, você que está na frente. Ó Senhor Jesus, encabeçada primeiro por Deus, uma mulher que teme ao Senhor, ela é louvada por todos, né? Ó Senhor Jesus, a mulher sábia edifica a casa de Deus, não só a casa dela, mas a casa de Deus. A mulher que teme ao Senhor, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, irmãs, vocês são importantíssimas. Então aqui quando eu estava pontuando Provérbios 31, eu percebi que ela administra brilhantemente a sua renda, a renda da sua casa. Ela não só cuida das suas finanças, mas também ajuda o marido. Ela não se endivida para deixar depois o marido até sem cabelo, preocupado, envolvido, sobrecarregado com as preocupações, principalmente com o endividamento. Mas aqui em Provérbios 31, de 10 em diante, mostra que ela administra muito bem e a fome nunca chega na casa dela. Irmãs, você tem essa habilidade que Deus deu, toma posse disso em nome de Jesus. Segundo, ela é precavida, ela é prudente, ela já antevê o frio e prepara vestimenta para enfrentar o frio, ou seja, ela faz um planejamento. Ó Senhor Jesus, ela é prudente, ela se antecipa. Ó Senhor Jesus. Outra coisa, irmãos, ela não é porque ela é ponta da lança, não é porque ela está em quarto lugar nessa ordem ou nessa corrente, porque é uma corrente de 4 elos, e essa corrente é que fortalece a edificação do Senhor. O primeiro elo Deus, o segundo elo Cristo, o terceiro elo o homem, o quarto elo a mulher. Com os 2 primeiros elos não tem problema nessa corrente, ela não arrebenta de jeito nenhum. Tem um probleminha nos 2 últimos, que é o homem e a mulher. Mas tanto homem como mulher, eu descobri também, irmãos, que ontem a Bíblia, no seu versículo 27 e 28 do capítulo 1, e depois no capítulo 2, brilhou de uma maneira diferente. Lá fala que criou Deus, homem e mulher os criou à sua própria imagem. Ó Senhor Jesus. Então mostra ali que homem e mulher é a mesma coisa. Para a importância de Deus, eles são iguais, mas nós vimos também que são diferentes. Vocês vão entender. Parece contraditório, né, irmão? Mas vou explicar. Eles são iguais, mas são diferentes. Ou seja, para Cristo e para Deus são iguais. Para a obra, para a igreja, são diferentes. Até estrutura, posição e funções diferentes. Ó Senhor Jesus. Olha, irmão, mas diz aqui que ela não é só executora, aquela que vai obedecer
uma ordem divina, mas ela também, em Provérbios 31, fala que ela é empreendedora. Olha, irmãos, ela é empreendedora. Examina uma propriedade e adquire. Então, irmãos, vocês têm essa capacidade de estar ali encabeçadas, tementes a Deus, na comunhão com o esposo. Vocês são excelentes empreendedoras. Ó Senhor Jesus, ela examina uma propriedade, aí ela também planta uma vinha, e com a renda, olha só, do seu trabalho, ó Senhor Jesus, examina uma propriedade e adquira. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Senhor Jesus, esse é o verdadeiro empoderamento. Ela também é boa administradora. Ela tem compaixão também das pessoas, ou seja, ela alimenta os necessitados. Ontem deram um exemplo, alimentaram as pessoas que estavam como ovelhas que não têm pastor, orando pelas pessoas, se compadecendo com as pessoas. Então ela compadece. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ela é habilidosa, esforçada. Senhor, olha no versículo 25, ela também tem fé, e não é preguiçosa. Ó Senhor Jesus, olha o versículo 25, a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Por quê? Porque ela lança a sua ansiedade, a sua preocupação, todas no Senhor, ou seja, ela tem fé. Ó Senhor Jesus, essa mulher virtuosa aqui, é você, irmã, tome posse. É possível que o Espírito Santo de Deus faça toda essa transformação, e você é muito importante na obra de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, para eu não ser falto aqui com as irmãs, embora o irmão tenha já tocado em vários pontos ontem, algumas tenham assistido no IVPT, outros terem desfrutado da leitura na semana, mas vale a pena refrisar alguns pontos aqui, tá, irmãos? Senhor Jesus, como eu disse, esses versículos que foi lido ontem, eles brilharam para mim de uma maneira diferente. Tanto o versículo 26 e 27 de Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler de novo, porque se eles brilharam ontem para mim, pode ser que brilhe também para vocês hoje. Ó Senhor Jesus, e brilhe para mim novamente, que a palavra de Deus é sempre nova. Aleluia. Então veja, irmãos, o versículo 27 e 28. Senhor Jesus, vamos ler do 26 ao 26 e 27. Gênesis 1. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aleluia. Vamos ler agora o versículo 18 do capítulo 2. Senhor Jesus, amém. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aleluia. Agora no versículo 24, irmãos. Aleluia. Então nessas três passagens, irmãos, veja bem, podemos identificar aqui aspectos essenciais. Precisamos conhecer nessa passagem aqui, que no versículo 18, mostra que são diferentes na função. No versículo 18 do capítulo 2, disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Ou seja, no versículo 26 e 27, fala que somos iguais. Deus criou, homem e mulher os criou. No versículo 18, fala que somos diferentes. A mulher aqui já é auxiliadora, cooperadora. Senhor Jesus, amém. Além disso,
Ambos possuem posição diferente na ordem estabelecida por Deus. Lembram que nós lemos Gálatas 3:28? Vamos ler lá de novo? Gálatas, ontem o irmão leu também e hoje nós vamos ler. Gálatas 3:28. Vamos ver. Nós temos dois trechos no Novo Testamento que comprovam isso que eu estou falando. Somos iguais, mas diferentes. Gálatas 3:28. Aleluia. Gálatas 3:28. Amém. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Para Deus, para Cristo, somos ou não somos iguais? Aqui, irmãos, nós temos três pares contrastantes. Nós temos grego e judeu, são duas extremidades. Nós temos escravos e temos livres. Nós temos homem e mulher. São três pares que têm um contraste. Mas o versículo disse que todos vós sois um em Cristo. Não há distinção de judeu e grego, de escravo ou livre ou liberto, e homem e mulher. Então, para Deus, para Cristo, nós somos um, somos iguais. Mas ontem também foi lido 1 Coríntios 12:13, onde mostra que somos diferentes. Ó Senhor Jesus, fazendo um nó na cabeça das irmãs aí, dos irmãos, né? Mas tudo vai ficar claro em nome de Jesus. 1 Coríntios 12:13. 1 Coríntios 11:3 fala da ordem, né? Mas depois nós vamos... Então vamos ler primeiro 1 Coríntios 12:13. Nós somos iguais, aleluia, mas diferentes. Amém. 1 Coríntios 12:13, pode ler, irmãos, por favor. Vamos ler de novo? Aleluia! Qual é a diferença desta passagem com Gálatas? Alguém se arrisca? Alguma irmã fala para mim, por favor. Qual é a diferença básica dessa passagem aí com a de Gálatas? Fala, Tiana. Tiana está na ponta da língua, ó. Eita glória! Fala, Laís. Axa. A diferença, irmãos, que falta um casal, falta um par contrastante. Em 1 Coríntios não tem homem e mulher, percebeu ou não? Lá em Gálatas tem grego e judeu, escravo e liberto, homem e mulher. Em Cristo somos um, somos iguais. Mas aqui em 1 Coríntios 12:13 falta o terceiro par contrastante, que é homem e mulher. Porque para o corpo de Cristo, para a igreja, homem e mulher têm função e posição diferente. Olha, irmão, como que isso brilhou para a gente de uma maneira diferente na leitura que fizemos essa semana. Irmãos, eu colocava isso tudo no mesmo pacote antes. Gálatas 3:28, e também 1 Coríntios, mas aqui ficou muito claro que somos iguais, mas também somos diferentes. Então, para Cristo e Deus somos iguais, mas para a obra, para a igreja, para o corpo de Cristo, temos posições e funções diferentes, e vocês são importantíssimas. Então,
voltando um pouco aí em 1 Coríntios 11:3, que também o irmão leu ontem, e foi muito desfrutável desta semana, mostra essa ordem divina. Então é melhor nós seguirmos essa ordem. Ó Senhor Jesus, que diz assim, ó: quero, entretanto, que saibais que ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Aqui há uma ordem estabelecida por Deus. Deus, Cristo, o homem e a mulher. É a corrente com 4 elos. Nessa ordem, homem e mulher estão em posições diferentes. Em resumo, em Cristo, isto é, na pessoa de Cristo, como nosso Salvador e Senhor, não há distinção entre homem e mulher. Já no corpo de Cristo, como membros, homem e mulher são distintos, pois têm funções diferentes. E quanto à posição, na ordem estabelecida de Deus, o homem é a cabeça da mulher. Esta é a visão que precisamos ter. Irmãos, eu não vou me alongar, e eu faço um desafio que, ao terminar, que hoje os irmãos, nós vamos dar a primazia, para que, se quiserem, todas as irmãs podem compartilhar sobre esse assunto. Eu vou ler mais algumas passagens aqui que eu achei muito importante, tá bom? Eu vou ler para ser mais fiel. A importância da esposa, aleluia! As palavras finais de 1 Coríntios 11 são destinadas especialmente às mulheres. É importante que os maridos conheçam essas palavras, para não exigir algo da esposa, mas para ajudá-la. Isso é bastante sério e deve ser observado com cuidado. Se você souber o que é requerido de seu cônjuge apenas para exigir coisas dele e condená-lo, Deus usará a mesma exigência para você. Porém, se perceber que seu cônjuge não procede da maneira adequada e lhe der conselhos e orar por ele, ambos receberão graça. Ajude-o, amada irmã. Nos ajude, irmãs, a ser vencedor. Ajude a amado irmão. Precisamos também ajudar vocês, irmãos, a serem vencedoras, a que a nossa família seja arrebatada, preparada para o arrebatamento. Senhor Jesus, por isso você necessita ler estas páginas em oração, usando seu espírito humano regenerado, habitado pelo Espírito Santo. Não as leia na carne, para que as palavras não se tornem morte para você. Se a ler no Espírito, certamente ganhará vida. É isso que desejamos para a nossa família. Senhor Jesus, primeiramente é necessário saber que as irmãs têm um papel importantíssimo. Então nós já falamos isso aqui, questão de gerar o Senhor, de ser preservada pela função de ser mãe. E isso tem um conceito escondido aí. Não é só ser mãe no seu seio familiar, fisicamente, mas é ser mães espirituais. Gerar vida, cuidar da vida, orar pelas pessoas, apacentar pessoas. Senhor Jesus, gerar vida no marido. Lalia gerar vida no Cláudio. Sãozinha gerar vida no Edmar. As irmãs solteiras gerar vida nos seus irmãos, naqueles que estão próximos. Senhor, Rosilene, gerar vida em mim. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E nós vimos a importância, eu já citei a questão de que elas foram as primeiras a visitar o túmulo. Elas ungiram o Senhor, elas são corajosas. E elas, a mulher de Cusa, que era o procurador do rei Herodes, ela com recurso financeiro financiou o ministério terreno de Jesus. E é isso mesmo, as irmãs têm mão mais aberta. Quando se trata de oferta, os irmãos primeiro têm um escorpião no bolso. Não estou generalizando, tem exceções, mas, por via de regra, as irmãs têm o coração mais aberto, elas amam mais. É que eu tenho falado pelo nosso irmão Pedro, que o Senhor precisa nos dar um coração novo, e um espírito novo, coração novo para amar, e espírito novo, ó Senhor Jesus, para ser conectado, então, uma conexão banda larga, o tempo todo com Jesus. Então as irmãs têm essas características, então são importantíssimas. Amada irmã, você é muito importante para o Senhor, assim como aquelas mulheres que lhes deram assistência, ó Senhor Jesus, em seu ministério terreno. Você é importante em casa, na família, na igreja, porque tem sensibilidade e percepção, e é isso mesmo, irmã.
O Miguel, que escreveu esse livro, deu um exemplo que se hospedou numa casa e trocaram a toalha, deram uma toalha mais espessa para ele. Aí ele foi comentar lá com o irmão, agora essas tecnologias, né? As toalhas estão mais grossas. Mas depois, irmãos, ele foi descobrir que não é toalha, era tapete. Porque a irmã não estava. A irmã não estava quando esse irmão foi hospedado. O marido deu um tapete para ele se enxugar. Irmãos, eu não acho isso muito estranho não, porque lá em casa, cuidado, você pode estar secando o seu rosto com algum tapete, mas a culpa não é minha, o negócio está lá, a Rosilene sabe, é do mesmo tamanho, irmãos, não é toalha de banho não, o meu erro foi menor, é toalha de rosto, mas acho que a Rose comprou na mesma estampa, no mesmo tamanho. Você acredita que Rose, desculpa, mas eu acho que eu estou colocando toalha de rosto para a gente, o tapete lá. Ó Senhor Jesus. Mas as irmãs podem facilitar um pouco para a gente, né? Compra de cor diferente, uma estampa diferente. Sério, irmãos, eu confesso, eu ainda tenho dúvida nisso. Às vezes eu chego lá no armário lá, mas isso aqui é rosto ou é tapete? Aí eu estou aprendendo, eu estou olhando pelo peso e tal. A mesma cor, irmão, o mesmo tamanho. Ó Senhor Jesus. Irmãos, está vendo? Então, ai de nós, irmãos, se não for as irmãs. Então, teve um amigo meu também, isso também é exemplo meu. Teve um amigo meu que a gente fazia parte de uma diretoria é uma associação de outdoor de Minas Gerais. O presidente era de Itabira, de Ipatinga. Aí um dia ele falou que ele ia passar lá em casa. Ele conhece a mim, conhece a Rosilene, a esposa dele. Eles iam passar lá em casa. Aí eu falei, não, vem um pouco mais cedo, que eu vou te levar no Bucafé, comer um pão de queijo, orar ao Senhor, que eu queria que ele conhecesse o projeto, né? Evangelizando ele também. Aí, na estrada, ele falou para mim que não dava tempo, que tinha acontecido um acidente e tal, que ele ia chegar, ia só almoçar e ir embora. Irmãos, aí passou a hora do café, o almoço. Rosilene preparou o negócio, Tom, parecia um banquete. Aí ele liga falando, irmãos, que ia atrasar. E a gente já estava lá esperando e tal. Aí eu falei, senhor Rose, não tem problema não. Eu falei com o Rose e com ele no telefone. A gente almoça. E quando eles passarem, esquenta aqui no micro-ondas. Rose me xingou um tanto. Ó Senhor Jesus. Para mim, só prática, irmãos. Vai. Nós tínhamos reunião em Belo Horizonte. Ele ia passar. Vinha ele e a esposa. Estava lá a mesa toda preparada. Aí eu falei com o Rose. Não, Rose, a gente almoça, né? Quando eles passarem aqui, a gente faz uma marmita, esquenta no micro-ondas e vaza. Não, mas, irmãos, Rose me xingou um tanto. Mas, irmãos, a nossa casa, sem as nossas esposas, elas são muito importantes mesmo. Não só na nossa casa, no cuidado, na busca ao Senhor, mas também na igreja. A nossa casa, Tom, sem as irmãs, eu não sei se já morou em República. Eu já morei em República, lá em Juiz de Fora, e morei também em Itabira. Irmãos, era uma bagunça, hein, cabeça? Cueca pendurada. Irmãos, cabeça nunca morou em República. Mas eu lembro que quando ele era jovem, vou expor um pouquinho, tinha um quarto dele lá, que era um quarto que eu vou te falar. Eu acho que as irmãs dele era proibido entrar no quarto. Aquilo era pior do que qualquer república, cabeça. Ó Senhor Jesus. Mas é isso. 4 estudantes lá. Ó Senhor Jesus. Então, irmãs, vocês são importantíssimas. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, quando nessa leitura dessa semana falou que a ordem divina é perfeita, que o homem é como um esqueleto para estruturar ali, Cristo cabeça, né? E a irmã é como um sangue que leva vida. A pergunta é, irmã, você é um sangue bom ou um sangue ruim? Eu acredito que as irmãs de Irmão Levado são um sangue bom. A grande pergunta que deve ser respondida pelas mulheres é, você é um sangue bom ou ruim? Se for sangue bom, haverá uma família saudável, uma igreja saudável. Mas se for sangue ruim, haverá uma família doente. Oh, amada leitora, considere isso.
Podem até existir partes do corpo que estejam doentes, mas se o sangue que circula por elas for bom, a cura chegará a todas as partes. Você deve dar atenção ao importante papel que tem. Como eu gostaria que você percebesse esse fato: a saúde da família depende de você. Irmãs, vocês realmente são muito importantes. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, aleluia. Para terminar, agora é para terminar, tá, irmãos? Diante do que abordamos, não nos será difícil entender a questão da submissão, característica importantíssima da mulher. Ser submissa é permitir que tudo que foi liberado nos céus alcance as pessoas do seu lado. Veja, irmão. Ser submissa é permitir que tudo que foi liberado nos céus alcance as pessoas do seu lado. Se houver resistência, a bênção não chegará. Amada irmã, Deus deseja abençoar sua casa, muito mais do que você pode imaginar. No entanto, muitas vezes Ele não consegue. Muitas vezes Ele não consegue, porque encontra resistência da sua parte. Você pode obedecer, mas não ser submissa. Talvez você diga: está bem, vou fazer porque você mandou. Querer, eu não quero, mas vou fazer, vou obedecer. Ser submissa não é isso. Ser submissa é dizer amém, somos um, vamos fazer. A submissão traz a bênção, ou seja, a ordem que veio do alto atinge o objetivo. Ao ler estas linhas, as irmãs podem pensar que o problema é o marido. Eu não submeto ao meu marido porque ele também não submete a Cristo. Ao ler estas linhas, as irmãs podem pensar que o problema é o marido e que não são submissas por causa das características e atitudes grosseiras dele. Grosseiras foi eu que inferi aqui, tá, irmãos? Porque eu de vez em quando sou grosso. Mas, é só de vez em quando, né, Rose? Ó Senhor Jesus. Ó liço. Mas quero dizer a você, querida leitora, que esqueça o marido nesse momento. Só nesse momento, tá, Lia? Porque isso é o que Deus está falando a você. Ele está dizendo que quer abençoar a sua casa. E para isso não quer encontrar em você resistência, mas um canal aberto para que aconteça tudo o que Ele determinar. Amada irmã, você não imagina a importância que tem. Se nos grandes e importantes passos que Deus deu na primeira vinda do Senhor em seu viver humano, houve a presença das mulheres, será que Deus não deseja usá-las ainda hoje? Quem será a Maria de hoje? Está perguntando, quem será a Maria de hoje? Só vi um amém. Será que é só Axa? Vou perguntar de novo, quem será a Maria de hoje? Quem se entregará ao Senhor para que a vontade de Deus seja feita? É certo que todos temos resistência e rebelião em nós, mas devemos saber que isso é ação do inimigo por meio da nossa carne. Entre Deus e Cristo, os dois primeiros elos da corrente, não há nenhum problema. O que sai de Deus flui por meio de Cristo. O problema começa quando o que veio da parte de Deus, Pai, para Cristo, precisa ser recebido pelo homem e transmitido para a mulher. Temos dois elos que enfrentam problemas. As irmãs devem perceber que a maneira como foram criadas, com seus dons específicos e a diferença na função em relação aos homens, é para que sejam usadas pelo Senhor. Como apontamos no início do capítulo, a mulher consegue ver detalhes e o homem não. Aí ele falou da hospedagem, mas eu já falei do meu exemplo. Por ver os detalhes, a mulher consegue ver erros que o homem não consegue. Esse dom de perceber e conhecer os erros foi lhe dado por Deus, certamente não para julgar ou criticar, mas para orar. Então, quando vir que algo está errado e for tentada a julgar e criticar, lembre-se de que Deus lhe concedeu esse dom para você exercitar a oração. Ó Senhor Jesus, fazer isso é auxiliar. Querida leitora, querida irmã, queridas irmãs da Igreja de João Molevade, queridas irmãs que estão me assistindo, querida leitora, agora você consegue compreender que Deus a colocou no final dessa ordem? Se um general ordena a explosão de uma ponte, não é para explodir ponte não, irmãs, essa determinação descerá por seus imediatos até chegar a quem a executará. Quem será essa pessoa? Alguém que não sabe nem riscar um fósforo?
É claro que não. Antes será enviado a um perito, alguém que sabe onde colocar o explosivo. Portanto, Deus colocou você por último nessa ordem, porque sabe que você pode fazer e faz bem. Excelente executora. Daí a importância das irmãs na questão da oração, do cuidado, do apacentar, no ministério das irmãs, na rede conectadas, porque são muito melhores que os irmãos. Elas apacentam muito melhor do que os irmãos. Irmãs, não se diminuam, não é humilhação. Espero que as esposas entendam o papel importante que têm em casa. Elas são instrumentos de Deus para que a bênção chegue a todos os membros da família. Mas para que isso aconteça, há necessidade de submissão, pois Deus não colocou a mulher antes do homem, mas depois dele. Considere algo: se seu marido fosse um homem de Deus muito espiritual, que conhecesse muito bem a vontade divina e que amasse muito e que a amasse muito, não seria difícil obedecer a uma ordem dele, certo? Certo, irmãos? Porém, se não é esse o caso, talvez a sua resposta seja: depende. Mais ou menos. Contudo, é necessário atentar para a maneira como Deus nos criou e para a ordem que Ele estabeleceu. Ele criou a mulher como auxiliadora, não criou o homem e depois disse: este homem não tem cabeça, vou ter que criar alguém para ser o cabeça. Criando a mulher em seguida. Não é isso que a Bíblia diz. Existe a ordem estabelecida por Deus, não a modifiquemos. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, espero que as mulheres tenham percebido que Deus deseja abençoá-las e que, se forem submissas, a bênção divina chegará de forma abundante à sua casa. Não é nossa capacidade que trará o sucesso, ele vem de Deus e não devemos oferecer resistência. O que sai de Deus passa por você e sem qualquer perda alcança a todos. Eu gostaria que as amadas irmãs fossem diante do Senhor para experimentar a realidade do que foi falado. Deus quer limpar os canais, porque quer derramar de maneira abundante por meio deles. Ele será o cabeça sobre todas as coisas, começando por nossa casa. Jesus é o Senhor. E as irmãs, por favor, compartilhem essa palavra. Nós, irmãos, vamos ceder para vocês, se os irmãos concordarem, este momento. Amém.